Agora nós vamos aprender a fazer a incorporação de um bem, ou seja, cadastrar um novo bem dentro do sistema, certo? Então você vai vir aqui no módulo patrimônio e no ícone bens, menu bens. Aqui no canto esquerdo, adicionar. Certo, pessoal? Primeira tela, você vai escolher se você quer incluir um veículo, um móvel ou um imóvel. Aqui vale uma observação. Esse ícone imóveis, ele vai sair daqui, certo? O sistema vai sofrer uma atualização e a inclusão de um imóvel só vai ficar disponível para um servidor, um usuário do sistema que tem um perfil para incorporar imóveis. Então, em breve, vocês não vão mais ver isso aqui, certo? Então, vai ficar disponível para você móveis e veículos, ok? Tanto móveis quanto veículos é a mesma coisa a incorporação, só vão mudar os campos, né? Veículo vai ter Renavan, placa, etc. E móveis já são alguns campos a menos. Então eu vou incluir aqui um bem móvel qualquer, certo? Mas entenda que é basicamente a mesma coisa o cadastro. Então o primeiro campo que o sistema me pede é um lote. Por quê? Se eu deixar zero aqui, o sistema vai incorporar um bem, certo? Então eu vou fazer a inclusão de um notebook aqui como exemplo. Então vai ser só esse notebook. Se eu colocar aqui o número 1, ou 2, ou 3, ou 10, o que eu estou dizendo para o sistema? Eu quero incluir um lote com, por exemplo, 10 bens. Eu coloco aqui o número 10, certo? Então o sistema vai gerar um número de lote e ele vai incorporar esses 10 bens de uma única vez. Só que eu não vou incorporar um lote agora. Eu vou deixar para incorporar depois, fazer um outro vídeo. Então entenda, se eu deixar zero, o sistema vai incluir um bem. Se eu colocar 1, 2 ou 3, um ou mais números, o sistema vai gerar um lote, um número de lote, e dentro desse lote vai ter a quantidade que eu incluí aqui. Então se eu botar 1, o sistema vai gerar um número de lote com um bem. O lote vai ter apenas um bem. Se eu botar o número 2, o sistema vai gerar um lote, um número de lote, e nesse lote vai ter apenas dois bens. E assim sucessivamente. Se eu botar o número 100, ele vai gerar um número de lote, e o lote vai ter 100 bens, certo? Então vamos lá, só um notebook. Deixo zero, descrição sintética, notebook. Aqui é interessante uma observação, também vai ter uma atualização aqui em breve, então além de aparecer notebook, vai aparecer também a conta contábil dessa descrição sintética. Então se eu estivesse colocando aqui, depois da atualização, ia aparecer notebook e a conta contábil que ele pertence. Por que é interessante isso? Porque, por exemplo, se você for fazer a incorporação de uma mesa, a descrição sintética mesa, ela existe em mais de uma conta contábil. Então, para você não ter que fazer uma consulta na tabela de descrições sintéticas, onde existem as descrições sintéticas e as contas contábeis, você já verifica aqui em qual conta enquadra esse bem que você quer cadastrar. Por exemplo, mesa. A mesa ela existe na conta mobiliário, ela existe na conta equipamentos industriais, salvo engano, e na conta equipamentos de manobra, patrulhamento, salvamento, algo nesse sentido. Então a mesa está em várias contas. Se eu estou falando de uma mesa de escritório, eu vou incluir ela em imobiliário. Se eu estou falando de uma mesa, sei lá, de um frigorífico, se o estado tiver um frigorífico, talvez eu esteja falando de uma mesa de equipamentos industriais, certo? Então você vai adequar conforme a realidade. Então o sistema vai ter essa pequena alteração. Aqui em descrição analítica, eu vou descrever esse notebook. Então, que notebook é esse? É um notebook Core i7, 6 GB de RAM, sei lá, 600 de HD, preto, tela HD, tela Full HD, etc. Certo? Então aqui você vai descrever. Se fosse uma cadeira giratória, com braços, com encosto, preta, em corino, em tecido, você ia descrever ela, certo? A descrição analítica. Classificação. Se você está incluindo um bem, ele tem que ser servível. Eu não posso incorporar um bem inservível, não tem lógica, certo? Estado de conservação. Excelente, bom, regular ou péssimo? Aí depende. Se for um bem novo, está chegando agora, então é um bem excelente. Mas vamos supor que alguém doou um bem para você, o TJ doou um computador para você. Esse computador provavelmente não vai estar excelente. Ele pode estar bom, regular, péssimo, depende das características dele.
E aí, se você quer saber melhor sobre essa questão da classificação, do estado de conservação, aí você dá uma olhadinha lá no decreto ou nas videoaulas, que também tem uma videoaula que fala um pouco sobre isso aqui, certo? Então, no nosso caso aqui, é um bem que eu estou comprando, então ele é excelente, porque ele tem menos de um ano de uso e ele está perfeito. A marca desse bem, eu vou colocar aqui, é um notebook da HP, e o modelo é o HP 350.000. É o modelo dele. Aqui eu coloco o número de série, vou criar um número de série fictício, certo? E aí clique em continuar. Então, que tipo de incorporação é essa? Por que eu estou incorporando? É uma adjudicação, apreensão por compra, contrato? Qual que é o ato que gerou essa incorporação? É uma doação, certo? Então, nosso caso aqui é uma compra. Eu estou comprando um computador e o fornecedor acabou de me entregar. Data do ingresso. Essa data do ingresso é a data que o fornecedor entregou o bem na sua unidade. Que o fornecedor entregou o bem para ser recebido. Então, o seu setor de patrimônio recebeu o bem, é a data do ingresso, certo? Não é a data da incorporação. A data da incorporação é o momento em que você salva o cadastro do bem e o sistema gera essa data automaticamente. Então, a data da incorporação, o sistema gera no momento que eu salvo a incorporação do bem. A data do ingresso é o momento que o bem entra dentro do teu setor de patrimônio, ou seja, é o momento que o fornecedor entrega esse bem para você, certo? Então vou colocar uma data fictícia aqui, dia 10/12/2019. A data do empenho, vou colocar todas as datas fictícias, certo? 10/10/2019. O número do empenho. Aqui é importante frisar que quanto mais informações você colocar no seu cadastro de bem, melhor é o seu banco de dados. Então é muito importante a tua unidade caprichar nisso aqui. Número da nota fiscal. Qual é o fornecedor? Aqui ele vai buscar lá no menu de fornecedores, não é no menu de pessoas jurídicas, lembrando. Então, se esse fornecedor que eu estou querendo colocar aqui, ele ainda não existe no sistema como fornecedor, eu vou ter que cadastrar a pessoa jurídica dele, depois ir lá no menu de fornecedores, né, módulo compras, fornecedores, e vou fazer a inclusão do fornecedor. Se você tiver dúvida, é só olhar o vídeo aí que fala sobre como incluir um fornecedor. E aí aqui agora eu vou só informar qual é o fornecedor. Eu não cadastro o fornecedor por aqui, certo? Aqui eu só indico um fornecedor já cadastrado. Clique em continuar. Quanto que eu paguei nesse bem, certo? Quanto que foi o valor de aquisição dele? Esse notebook foi pago R$3.000 nele. É para depreciar? É para depreciar. Isso aqui é importante eu ter um comentário. Esses dados você pode ver que são editáveis, certo? Depreciar, valor residual e vida útil. O que eu quero dizer aqui? Você pode seguir esse padrão que o sistema está te dando, porque isso aqui está de acordo com a tabela de bens, a tabela de contas contábeis que tem lá na IN 005 de 2019. Lá tem uma tabela que fala cada conta contábil, qual que é o valor residual da conta e qual que é a vida útil. É um valor padrão. Então, como padrão, o sistema vai trazer sempre esse valor aqui para a tela, certo? Mas supomos, o notebook ele não dura 10 anos na minha unidade gestora, de maneira alguma. Então, se você entender que isso não é a realidade da sua unidade gestora, você pode fazer a edição disso aqui. Porém, o que é interessante ser feito? Você não pode sair editando isso aleatoriamente. Aí eu vou incorporar um notebook hoje, eu vou falar que ele dura 5 anos, amanhã eu incorporo outro e coloco que ele dura 8, depois eu coloco que ele dura 4. Ou seja, eu não tenho um padrão. Isso não pode. Porque isso para contabilidade é horrível. Entendeu? O MCASP, inclusive, ele veda esse tipo de coisa. Então, o que é o interessante? Eu documentar isso. Eu faço um estudo, qual que é a vida útil do notebook na minha unidade gestora. Tem que ter aí um conhecimento da realidade da UG, certo? Aí eu chego à conclusão que após uma análise, notebooks duram 5 anos dentro da minha unidade gestora. Então você vai fazer o quê? Você vai criar uma norma sobre isso aí, um documento interno, né? Pode ser uma portaria, padronizando essa vida útil, esse valor residual para o notebook aí na sua UG. Então, notebooks na unidade gestora X duram tantos anos
com valor residual X por causa de determinadas circunstâncias ou características que referem-se à sua unidade gestora. Então você normatiza isso internamente e aí você pode editar isso aqui tranquilamente, porque aí você vai seguir um padrão para todos os notebooks que você for incorporar. Então isso vale para qualquer tipo de bem. Claro, veículos, viaturas da PM não duram o que o sistema vai falar que dura. Por exemplo, aqui está dizendo que um veículo dura 20 anos, salvo engano, que é o valor referência da conta contábil veículos. A gente sabe que um veículo dificilmente dura 20 anos na administração pública do Estado. Então você vai fazer isso que eu falei, vai normatizar isso e vai padronizar. E aí, a partir de então, você vai fazer as inclusões de acordo com a sua realidade. O que o sistema traz? Uma regra geral, mas aí você pode adequar a sua realidade, que é, na verdade, o importante é você conseguir fazer essa adequação. Você trazer o quanto mais possível para a sua realidade, para que a depreciação aconteça de uma maneira mais precisa, certo? Então, beleza. Como padrão depreciar, 10 anos de valor residual, vida útil 60. Aqui é meses, tá? 60 meses, ou seja, 5 anos, né? Salvar. Feito isso, o bem foi incorporado na sua unidade, ok?